E aí, pessoal, para quem está na batalha dos concursos, principalmente na área fiscal ou jurídica, sabe muito bem que um detalhe em direito tributário pode fazer toda a diferença. Hoje, a gente vai desvendar um dos temas mais importantes, como nasce um tributo e como ele vira uma cobrança oficial. E vamos fazer isso com a precisão do método do professor Eduardo de Souza Lemos. E por que confiar nesse método? Simples, porque ele foi criado por quem viveu isso na pele e venceu. O professor Eduardo de Souza Lemos tem um currículo, olha, impressionante. Mais de 100 aprovações nos concursos mais disputados do Brasil. A experiência dele é o nosso GPS para aprovação. Então, como o professor costuma dizer, a caminhada é dura, mas ninguém precisa fazer sozinho. Vamos juntos nessa, com método, com foco, para transformar um monte de informação em conhecimento que aprova de verdade. Bora começar? E antes da gente mergulhar de cabeça nos artigos do Código Tributário, aquele recado rápido de sempre. Se esse material ajudar a clarear as coisas, deixa o like, pô. Se inscreve para não perder nada e manda para aquele amigo ou amiga de estudo que também está ralando nesse assunto. Essa força é o que move a gente. Ok, vamos ao que interessa. O nosso roteiro de hoje é tipo uma linha de montagem do crédito tributário, saca? A gente começa com a matéria-prima, o que é crédito e o que é obrigação. Depois, a gente vai entender a máquina que transforma um no outro, que é o lançamento. Vamos ver como essa máquina funciona, a lei que manda nela, os diferentes modelos e, no final, aquele checklist com tudo que é crucial para a prova. Vamos nessa? Bom, para começar, a gente tem que ir lá na base de tudo, a relação jurídica entre quem paga o imposto e o fisco. Se não entender direitinho a diferença entre crédito e obrigação, o resto do prédio não fica de pé. A pergunta de $1 milhão é essa aqui. Quando uma loja vende um produto, nasce ali o dever de pagar o ICMS, certo? Mas como é que o Estado pega esse dever, que é meio abstrato, e transforma numa conta para pagar, com valor, com vencimento e com o nome do devedor? Isso não é passe de mágica, é um procedimento que tem nome: lançamento. Pensa comigo, a obrigação tributária é como se fosse uma promessa. Ela surge quando acontece o fato gerador, tipo realizar uma venda. É um dever que ainda está no papel. Já o crédito tributário é a cobrança oficial dessa promessa. É o direito que o fisco ganha de bater na porta e falar, pode pagar. E isso não é achismo não, tá lá preto no branco no artigo 139 do CTN. O crédito decorre da obrigação e tem a mesma natureza. É como se o crédito fosse a sombra da obrigação. Onde uma vai, a outra vai atrás. É impossível ter um crédito tributário sem ter uma obrigação antes dele. Mas como é que a gente constrói a tal ponte entre o dever e o direito de cobrar? A resposta está aqui, na nossa segunda parada, o lançamento. É ele que faz essa mágica acontecer. Olha só esse passo a passo. Isso aqui é o roteiro obrigatório do fisco. Está lá no artigo 142 do CTN. Para constituir o crédito, a autoridade tem que, nessa ordem: primeiro, ver se o fato gerador aconteceu mesmo. Segundo, definir sobre o que o imposto incide. Terceiro, calcular o valor. Quarto, apontar quem é o devedor. E por último, se for o caso, aplicar uma multa. Não tem atalho, não tem como pular etapa. E aqui, gente, atenção, isso despenca em prova. O fiscal não tem a opção de lançar, ele tem o dever de lançar. O parágrafo único do artigo 142 deixa isso muito claro. A atividade é vinculada e obrigatória. Não tem eu acho que, se o fato gerador aconteceu, o agente público é obrigado a fazer o lançamento. Se não fizer, ele pode responder por isso. Agora a gente entra num conceito que parece complicado, mas que as bancas amam, a tal da natureza mista do lançamento. Pensa que o lançamento é tipo um viajante do tempo. Ele olha para trás para declarar uma coisa que já aconteceu e, ao mesmo tempo, ele age no presente para criar um direito para o futuro. Simplificando, o lançamento tem um trabalho duplo. Primeiro, ele declara, ou seja, ele oficializa que a obrigação de pagar o imposto nasceu lá atrás, no dia do fato gerador. E depois, com base nisso, ele constitui, quer dizer, ele cria formalmente o direito do fisco cobrar essa grana a partir de agora. Esse slide aqui mata a charada. A natureza declaratória tem efeito ex tunc. Pensa em T de testa, de voltar para trás. É como apertar o botão de rebobinar e confirmar que a obrigação nasceu lá na data do fato gerador. Já a natureza constitutiva tem efeito ex nunc. Pense nele, de novo, de nunca antes. É como dar o play. A partir do lançamento, um direito de cobrança novinho e folha passa a existir para o fisco. Certo. Se o lançamento olha para o passado, isso cria uma dúvida muito prática. Imagina que a alíquota de um imposto mudou hoje.
Qual lei o fiscal vai usar para calcular o imposto de um fato que aconteceu ano passado? A lei nova de hoje ou a lei antiga que valia na época? A resposta está cravada no artigo 144 do CTN. A lei que vale é a da data do fato gerador. É como se a autoridade fiscal entrasse numa máquina do tempo e aplicasse a regra do jogo que estava em vigor naquele momento exato. Não importa se a lei mudou ou foi revogada depois. O que valia na data do fato é o que manda no lançamento. E esse fenômeno tem um nome chique que é bom anotar para a prova: ultraatividade da lei tributária. O que isso quer dizer? Que uma lei, mesmo já morta, revogada, continua produzindo efeitos, continua viva para regular os fatos que aconteceram quando ela estava em vigor. É o passado jurídico mandando no presente. Fica de olho nisso. Bom, agora que a gente já entendeu o quê e o porquê do lançamento, falta ver o como. Na vida real, esse procedimento não é sempre igual. Existem basicamente 3 caminhos, 3 jeitos diferentes de fazer isso, dependendo do tributo. Essa tabela resume tudo. No lançamento de ofício, o fisco faz todo o serviço sozinho. É o caso do IPTU, por exemplo. A prefeitura já tem os dados do imóvel e manda a conta pronta. No lançamento por declaração, tem uma parceria. O contribuinte passa as informações e o fisco calcula e cobra. É o que acontece no imposto de importação. E por fim, o mais comum de todos, o lançamento por homologação. Aqui, o contribuinte faz quase tudo. Declara, calcula, paga e o fisco só confere depois e dá o seu ok, ou seja, ele homologa. É o caso da maioria dos tributos, como o imposto de renda. Chegamos na reta final. Hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer aquele resumo estratégico, com os pontos que, de jeito nenhum, podem ser esquecidos na hora da prova. Então, para fechar com chave de ouro. Primeiro, a sequência lógica tem que estar na ponta da língua. Fato gerador gera obrigação, que através do lançamento se transforma em crédito. Segundo, o lançamento é o que torna a dívida oficialmente exigível. Terceiro, sua natureza é mista, declaratória ex tunc e constitutiva ex nunc. Quarto, a lei que se aplica é sempre a da data do fato gerador. E quinto, para o fiscal lançar não é uma escolha, é uma obrigação. Dominando isso, já dá para passar na frente de muita gente. E para fechar, uma última dica, aquela que derruba candidato desatento direto do artigo 140 do CTN: pagar, parcelar ou qualquer outra coisa que se faça com crédito tributário não muda em nada a obrigação tributária que deu origem a ele. Pensa assim, a obrigação é o pecado tributário, o crédito é a penitência. Cumprir a penitência não apaga o pecado, são coisas diferentes, beleza? Para terminar, fica aqui uma reflexão. Se a lei amarra tanto o procedimento do lançamento, por que a gente vê tanta briga na justiça sobre isso? Onde será que mora o problema? Talvez na interpretação do que é o fato gerador ou na hora de provar que ele aconteceu. A teoria é essa que a gente viu, mas é na prática que o direito realmente acontece. Fica essa reflexão. Bons estudos e até a próxima!